Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês. É uma honra estar aqui com vocês para finalizar esse ciclo de 2023, encerrar esse ano que teve bastante desafio, né? E a gente se preparar para o ano que vem, já com algumas ideias, alguns fundamentos. E eu vou trazer para vocês hoje linhas gerais, né, em relação a questões de cuidados. São muitos os cuidados que a gente tem que ter, então, não só aspectos jurídicos, vou dar uma pincelada também em outros aspectos, que uns estão correlacionados a outros, né? Então, nem sempre a gente tem só o direito mandando as regras sozinho, né? Então, a gente tem que ter outras áreas da aplicação, da compra e venda, das permutas, das negociações, das dificuldades que acontecem, inclusive, nas transações, né? E aí eu trouxe para vocês esse tema, cuidados na compra e venda de imóveis, intermediação, documentação e contrato. Porque são aspectos importantes que não tem como a gente fugir de uma negociação sem pensar na intermediação, que é o que vocês fazem, né? A documentação que está inerente a todo o processo, desde o início até o fim, e o que a gente quer, que é finalizar o contrato para gerar uma escritura e, posteriormente, uma matrícula, formalizando aquele ato que a gente participou, né? Eu trouxe aqui poucas informações, né? Eu sou advogada já há mais de 20 anos e atuo na área de contratos, na área sucessória e agora, mais especificamente, na área de negócios imobiliários, porque tenho uma imobiliária com meu marido e eu faço a parte jurídica da imobiliária. Então, empresária do ramo imobiliário por conta dessa sociedade. Alguns lembretes que eu trago aqui para vocês. Silenciar o celular de vocês. Sintam-se à vontade para perguntar quando tiver alguma dúvida, né, ou comentar alguma situação que tenha vivenciado para enriquecer a fala, inclusive, porque eu tenho os aspectos jurídicos para trazer para vocês, e vocês têm o dia a dia, né? Então, o dia a dia de vocês enriquece as nossas colocações. Compartilhe conosco sua experiência profissional para enriquecer o nosso bate-papo. Então, a ideia aqui não é aula, não é trazer um passo a passo chato, e sim fazer um bate-papo gostoso com vocês para que a gente possa trazer alguns pontos importantes para resguardo, inclusive, do dia a dia e dos aspectos financeiros que envolvem a intermediação de vocês. Qual o sentido do nosso encontro? Eu imaginei que, pelo fato da gente estar no Cresce, o foco que a gente vai dar é para corretores. Todos aqui são corretores? Excelente. Então, vamos lá. Para início de conversa, pessoal, nós temos que, qualquer área de atuação, trabalhar com ética profissional. Então, o primeiro ponto que a gente sempre ressalta é a questão da ética profissional em qualquer tipo de negociação. A comunicação assertiva ela é importante por quê? Porque quando a gente não tem uma comunicação eficaz, em algum momento vai truncar aquela fala, alguém vai entender errado, alguém vai entender de acordo com as suas próprias percepções. Então, a partir do momento que a gente inicia qualquer tipo de tratativa, qualquer tipo de aproximação, inclusive com os próprios proprietários, na hora de fazer um cadastro, a gente tem que pensar numa comunicação assertiva, direta, objetiva, clara, né? Conhecimento na sua área de atuação. Muitas vezes, no ramo do direito, a gente percebe isso, na medicina, a gente percebe isso, na odontologia, e no ramo imobiliário não é diferente. Muitas vezes as pessoas se colocam a fazer algum tipo de atividade e elas não têm um conhecimento técnico para isso. Então, o nosso convite é para que a gente olhe para a nossa atividade e busque essa formação. Quando sentir alguma dificuldade, buscar informação, buscar quem conhece, buscar quem pode nos auxiliar, quem tem uma experiência de mais tempo no mercado, para a gente poder passar uma imagem, inclusive com base
e não só aquela imagem que você fala, mas você não consegue se colocar no mercado porque você não tem aquele conhecimento. Então, o primeiro ponto, isso que eu acho assim, relevante, porque as pessoas percebem quando o profissional chega e não tem a área de atuação lá arraigada no seu dia a dia. Relacionamento, pessoal. Relacionamento em qualquer tipo de atividade, a gente tem que ter um bom relacionamento com os colegas, que nem vocês, já percebi, né, entre vocês. Relacionamento com os construtores, relacionamento com quem vai vender, quem vai comprar, com os cartórios, relacionamento com toda a sociedade. Por quê? Porque a gente depende um do outro. Então, a partir do momento que você tem uma postura e um bom relacionamento, você abre portas e não fecha portas. E no nosso dia a dia, a gente precisa abrir portas. A gente corre contra o tempo e, às vezes, um bom relacionamento, você facilita, não que você vá fazer algo errado, né? A ideia não é essa. A ideia é, sim, você ter um relacionamento mais estreito e mais direto com as pessoas para que você possa facilitar o seu dia a dia. A proteção jurídica, que aí é a minha área, é o que eu gosto de fazer. Trazer para vocês aspectos do direito que resguardem o seu dia a dia, que resguarde que você vá fazer um cadastro, vá fazer uma apresentação, e, no final, vai virar din-din. Né? Não adianta a gente trabalhar e chegar no final não ter o sucesso financeiro, porque você acontece uma vez, duas, três, você vai se frustrando. Então, o respaldo jurídico, muitas vezes, ele é fundamental para trazer essa segurança financeira, fruto do seu trabalho. Organização técnica jurídica, comercial e marketing. Eu coloquei aí alguns itens, mas a gente percebe que, mesmo a gente sendo, vamos colocar assim, uma pessoa física, não precisa ter uma estrutura grande, mas você tem que ter essa organização. Porque, se você não tiver uma organização em todos esses pontos que eu trouxe, uma hora você vai sentir as dificuldades e o risco do seu negócio. Início da atividade de corretor, ela está baseada numa legislação que é de 1978. Então, nós temos um regramento específico que traz como funciona, né, a atividade do corretor de imóveis. E, para isso, precisa ser técnico em transações imobiliárias. A gente sabe que, muitas vezes, inclusive na própria jurisprudência, quando a gente vai buscar algum material, que, muitas vezes, quem não é da área, né, quem não tem a formação técnica específica que a gente imagina que seria o correto, muitas vezes eles conseguem fazer uma intermediação e os tribunais, sim, dão para eles a oportunidade de receber a comissão. A gente sabe que isso acontece, mas nós estamos atuando dentro do que a legislação fala. A gente não está fazendo nada à margem. Então, isso é muito importante, a gente sabe que existe, a gente sabe que vai continuar existindo, mas a gente tem que buscar se resguardar e estar dentro do que toda a legislação fala. E aí eu trouxe para vocês o seguinte. Pela lei, que é aquela de 1978, fala que compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis. Isso lá em 1978. Em 2002, o Código Civil fala o seguinte: a remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. O que fala esse artigo? Né? O que fala o Código Civil em relação a isso? O TJ de São Paulo, que é o Tribunal de Justiça, ele fala que, para que você faça jus à remuneração, você tem que trazer um resultado útil. Então, na legislação lá de 78, não fala em resultado útil. Onde que fala em resultado útil? No Código Civil, que é de 2002, que a gente ainda fala que é o novo Código Civil, apesar dele já estar velho. Né? Então, esse é um ponto que é importante, que a gente vai começar como base, porque não adianta a gente querer atuar não vislumbrando o que a própria legislação fala. Porque os tribunais, eles são
eles dão as sentenças, dão os seus acórdãos com base nisso. Tem que ter o resultado útil. E aí, lá, o artigo 725 do Código Civil fala o seguinte, em relação à comissão. A remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. O que está falando aqui? Você tem que ter o resultado útil, mesmo que as partes se arrependam depois. Você fez o seu trabalho e, por alguma razão, as partes voltaram atrás, ou uma deixou de ter interesse no negócio, a comissão é devida. Então, o Código Civil resguarda a comissão do corretor nesse sentido. Eu trouxe aqui um trecho de uma jurisprudência, de um julgado. Eu não trouxe ele inteiro, porque senão ficaria muito cansativo, mas eu vou ler para vocês começarem a entender como que os nossos tribunais entendem em relação a isso. Imprescindível que, além da aproximação inicial das partes, que o negócio seja concluído por força direta dos serviços de intermediação. Insista-se, isso porque ele já tinha falado antes no julgado, insista-se, para configurar o dever de pagar a comissão de corretagem, é indispensável a comprovação de que o negócio não teria se concretizado sem a intermediação do corretor, não bastando a mera participação incidental ou aproximação inicial entre vendedores e potenciais compradores. Mostra-se essencial a demonstração de decisiva participação do intermediador na celebração do contrato. O que está falando aqui? Que você tem, como corretor, que provar que você participou e que a sua participação não foi simplesmente uma mera participação, que você fez com que o negócio vingasse. Aí eu pergunto para vocês, alguém já participou de alguma negociação e fez todo o trâmite e depois não teve a remuneração? Quem? Levanta a mão, por favor. Eu acho que esse é o maior dos gargalos que a gente tem, porque o corretor de imóveis, na boa-fé que ele tem que ter, né? Senão, se não tiver a boa-fé, você nem sai do seu escritório para mostrar imóvel para ninguém, né? Você vai na boa-fé, exerce a sua atividade, faz o seu trabalho, às vezes faz toda a cadeia de atividades e chega no final, tem o resultado útil, mas você foi afastado do negócio. A gente vai ver isso agora. Vê. Esse julgado, olha, ele é de outubro de 2023. É uma apelação em que a corretagem ela foi provada como resultado útil que a pessoa conseguiu demonstrar que exerceu. Então, ela conseguiu provar que ela fez tudo o que tinha que ser feito para que o resultado se concretizasse. O juiz entendeu que sim, que ele fazia jus à remuneração. Nesse caso aqui, já é um caso de 2019, corretagem, pretensão de cobrança de comissão julgada procedente. Participação efetiva da corretora na aproximação das partes e negociações iniciais. Fechamento do negócio, posteriormente, sem a participação da corretora. Comissão devida. Incidência, no caso do disposto do artigo 727 do Código Civil, inclusão pelos compradores de um apartamento como parte do preço a ser pago ao vendedor. Comissão devida pelo réu comprador em relação ao valor do apartamento que deve subsistir. Aqui, ela conseguiu provar que, mesmo sendo afastada do negócio, que aquele negócio só saiu porque ela intermediou. Só que a gente vê outros casos muito semelhantes que nem sempre a pessoa consegue. Às vezes, ela faz as provas e o juiz não as valora de acordo com a expectativa da parte. Já aconteceu? Várias vezes. Inclusive, lá no escritório, nós temos um caso em que aconteceu essa semana o julgamento de um embargo de declaração, por conta de que, na apelação, quando nós recorremos, o juiz, simplesmente, no tribunal, não analisou nenhuma das provas que foram juntadas. Nenhuma. Não analisou testemunha, não analisou as conversas de WhatsApp que foram juntadas por meio de
ata notarial. O que ele considerou? Simplesmente a fala da primeira corretora que falou que foi ela que mostrou o imóvel pela primeira vez. E que a gente sabia, na realidade, que não foi isso que aconteceu. Quando ela foi mostrar o imóvel, ela já recebeu a informação da pessoa que estava conhecendo o imóvel. Olha, eu já vi esse imóvel antes, com o fulano. Não tem problema. Eu vou te mostrar. Aí mostrou o imóvel. A vendedora estava afoita, porque ela queria vender, então ela deu continuidade com ela também. Então, ficaram pelo menos 2 corretores trabalhando conjuntamente. E aí ela fez uma proposta, a minha cliente não aceitou, que era a dona do imóvel. Ela foi afastada, não deu certo. Na sequência, o outro corretor conseguiu viabilizar o negócio, recebeu pela comissão e ela entrou com uma ação falando que ela fazia jus à remuneração. O que o juiz de primeiro grau entendeu? Juiz aqui de Ribeirão. Realmente ela não faz jus, ela não participou ativamente do negócio. Ela simplesmente mostrou, assim como o outro também mostrou, assim como o outro também fez, e quem conseguiu o resultado útil foi o segundo. Então, em primeira instância, primeiro grau, nós ganhamos a ação. Aí ela recorreu, perdemos no tribunal, entramos com embargo de declaração por conta do juiz não ter analisado nenhuma documentação. Então, no tribunal, ele fez toda uma linha de argumentação a favor daquela primeira corretora, considerando somente os documentos que ela rolou, as conversas de WhatsApp que ela colocou no processo. Não considerou mais nada. E aí nós entramos essa semana com recurso especial para poder buscar no tribunal quebrar os efeitos daquela primeira decisão que não considerou as provas, porque é cerceamento de defesa, né? E aí, depois eu vou saber o resultado disso tudo, que foi só essa semana. Então, existem inúmeras situações, alguns casos. A gente tem uma facilidade maior quando você lê o julgado. Você fala, nossa, parece que foi fácil chegar nesse resultado. E outros que a gente lê e vê o grau de dificuldade para que a pessoa conseguisse demonstrar a realidade do que efetivamente aconteceu. Esse daqui, apelação, ação de cobrança, corretagem, sentença de improcedência, recurso dos autores que não merece prosperar, ausência de contrato de exclusividade entre a ré, vendedora e os autores. Imóvel colocado à venda em várias corretoras, comissão de corretagem paga a corretora que concretizou a venda. Aqui, como existiam vários corretores trabalhando paralelamente, o que o tribunal entendeu? Olha, como tem muita gente trabalhando no imóvel, quem conseguir efetivar, leva. Então, a gente percebe que, com a leitura de alguns dos julgados, eu trouxe só alguns, 3, 4 julgados para vocês, para demonstrar que a lei está ali, clara, mas quem vai fazer a interpretação da lei? É um juiz. Quem vai apresentar isso para o juiz? Um advogado. Então, a sua história vai estar dependendo do entendimento que o advogado vai ter, da competência que o advogado vai ter de demonstrar isso de uma forma clara, para o juiz de primeiro grau entender, ficar claro, para o juiz do tribunal entender que, muitas vezes, não é falta da gente saber expressar e colocar, muitas vezes o tribunal simplesmente não entende da forma como você colocou. E existem várias decisões totalmente antagônicas. Então, a gente costuma falar, é rezar para a gente conseguir resolver as coisas de uma forma extrajudicial, conversando, chegando ao meio termo, porque, se for para o Poder Judiciário, a gente fica numa situação de muita insegurança, né, Rita? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes, algo está extremamente claro. Primeira instância, disse para vocês, primeira instância, o juiz entendeu exatamente o que eu coloquei. Foi para a segunda instância, o que aconteceu? Ele não analisou nada. Nenhum documento, nenhuma testemunha, nada. E aí, como é que você explica isso para a cliente? É complicado. Ela falou, mas nós ganhamos, o juiz entendeu, como que o do segundo grau não consegue entender? Então, é algo que
Estou trazendo isso para vocês, para mostrar para vocês a realidade que a gente vivencia no dia a dia. E aí, trouxe essa realidade, né, das decisões, do que acontece no dia a dia dos nossos tribunais, para mostrar para a gente, para vocês, como que a gente pode, desde o início, buscar um resguardo maior, porque se a gente precisar, a gente tem isso fácil. Porque, muitas vezes, quando o cliente procura, nem sempre ele tem as informações que a gente pede, o documento que a gente pede. Aí fica mais precário para você conseguir demonstrar o que você pretende. Então, primeiro passo, cadastro do imóvel. Ter uma cartela grande de imóveis é garantia de venda? Não. O que a gente tem percebido? Né? Com o passar do tempo, quanto menos imóveis você tem e maior especialidade naquilo, maior direcionamento naquele imóvel, você tem uma assertividade maior, uma potencialidade maior para conseguir trazer uma compra e venda para o seu imóvel. Então, nem sempre você ter uma carteira muito vasta é resultado de sucesso. E aí, quando a gente fala em cadastro, a gente tem aí alguns pilares. O primeiro é o próprio imóvel, né? A gente tem que pensar no imóvel como um todo, as figuras que envolvem aquele imóvel, os proprietários, anuentes, que é o que a gente estava conversando, né, antes da palestra, figura de usufrutuários, que, às vezes, as pessoas não param para identificar quem são as pessoas envolvidas. Não é? A gente estava conversando sobre isso antes também. E um contexto geral referente àquele imóvel. Então, o básico do cadastro é isso. A gente tem que pensar no imóvel, nas pessoas envolvidas e no contexto amplo que ele se encerra. E o nicho de mercado, pessoal? Como vocês costumam ver isso? Vocês estão generalistas ou vocês estão especialistas? Respondam. Hã? Especialistas. A gente tem percebido também que, quanto mais o tempo passa, mais há a necessidade da gente buscar essa especialização. Em todas as áreas. No direito é importante. Se a gente for falar, eu trabalho em todas as áreas, você vai fazer algo errado. É muita coisa, é muito material, é muita legislação. E no ramo de vocês é a mesma coisa. Então, a gente fala no nicho de mercado para a gente poder pensar no público-alvo. Quem que é o nosso público-alvo? Com quem que a gente vai trabalhar? A gente tem que ser especialista naquele público-alvo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar do nicho. E, com o nicho, o que a gente faz? A gente direciona o marketing especializado para aquele tipo de público. A gente não vai ficar investindo, porque, hoje em dia, o marketing é caro, não é barato, né? A gente faz um marketing direcionado. Então, você tendo um público já específico, você vai apontar para aquele público. Você vai se tornar uma referência no mercado. Né? Quando falar em imóvel de luxo, vai lembrar de você. Quando falar em financiamento, vai lembrar de você. Quando falar em imóvel rural, vai lembrar de você. Então, isso é importante, que a gente tenha esse direcionamento para poder, inclusive, facilitar a nossa vida. Identificar oportunidades, porque você está no ramo. Quem não está no ramo, às vezes, não vai nem conseguir identificar possibilidades de negócio. E também analisar a concorrência. Porque, a partir do momento que eu sei qual que é o meu público, sei qual que é o meu negócio, eu consigo analisar o concorrente. E, com isso tudo, para a gente buscar uma fidelização do cliente. Porque um cliente, ele, às vezes, vai comprar uma única casa na vida dele, mas ele te indica. Ele te indica para um primo, ele te indica para um amigo. E aí, as indicações, elas são muito válidas. Isso é a fidelização do cliente. E, com a especialização, a gente também percebe, né? Alguns só trabalham com imóveis residenciais, outros com imóveis industriais. Nós temos colegas que trabalham só com galpões. Então, essa especialização, né, tem gente que só trabalha com venda. No nosso caso, a gente só trabalha com venda, a gente não trabalha com locação. Então, a gente vai se especializando no conhecimento, a gente vai se especializando
naquele público, naquele nicho de mercado. Então, a especialização é para isso. Só que aparecem outras oportunidades que eu não detenho conhecimento? Sim. Eu deixo de ganhar? Se eu tiver bons parceiros de confiança? Não. Então, lembra lá no início da apresentação que eu falei como é importante a gente ter bons relacionamentos? Se eu sei que um cliente me procura por uma locação e eu não tenho locação, eu vou procurar um parceiro que trabalhe com locação. Um parceiro que dê um respaldo positivo, porque o cliente me procurou. Então, a gente tem que ter esse vínculo de confiança para poder passar a mesma confiança para aquela pessoa que está buscando. A documentação, pessoal, tudo começa lá no artigo 723 do Código Civil, que fala: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio. Olha a importância do corretor. Das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Aqui, esse artigo fala da responsabilidade civil do corretor. Então, quando a pessoa fala assim, não, é só uma intermediação, você tem que tomar muito cuidado, porque o que você está intermediando, você é responsável por aquilo. Então, a partir do momento que você pegou algo para fazer, você tem que ter a noção da sua responsabilidade e do risco que isso pode implicar para o seu negócio. E aí eu vou fazer aqui com vocês um passo a passo. Me perdoem se estiver muito simples, porque a ideia é sempre trazer, sempre tem gente nova que está começando, então eu trouxe mesmo um passo a passo. Sei que muitos de vocês já têm anos de mercado, que às vezes eu vou ficar aqui chovendo no molhado, mas é bom também para a gente poder fixar bem cada um dos pontos e se perguntar, eu estou fazendo isso? Porque às vezes a gente sabe que tem que fazer e não faz, né? Então, vamos lá. Qual o primeiro documento a ser solicitado ao cliente, pessoal? Matrícula do imóvel. Eu já vi alguns corretores... É atualizado. Eu já vi alguns corretores, quando eu faço essa pergunta, falar escritura. Aí eu falo, gente, é assustador. Então, a partir do momento que a gente sabe qual é o documento que a gente tem que pedir, a gente vai pedir a matrícula. Por quê? Porque a escritura é um documento que pode ter sido substituído por outro, que pode não ter sido levado a registro, que já pode ter sido objeto de uma outra negociação, de uma fraude. Então, a escritura não comprova que aquele documento, que aquele imóvel é realmente daquelas partes, com aquelas condições, com aquelas características todas. Então, o documento que a gente tem que pedir é a matrícula. Ambos têm fé pública? Atualizada. Por quê? Questão de dias, tudo muda. Às vezes o pessoal fala assim, mas a matrícula tem validade por 30 dias. Eu falo, olha, mas é hoje que eu quero ver. Com a data de hoje, não de 30 dias, porque 30 dias correu muita coisa. Né? Então, a atualizada é a data de hoje. Aqui, quem não registra não é dono. Isso é algo, né, que a gente até, acho que foi com a senhora, né, que a gente estava conversando, como é importante as pessoas terem essa ideia. Né? Esses dias a gente participou de uma compra e venda, em que teve a necessidade de ter um anuente. Por quê? Porque quem estava vendendo não constava na matrícula do imóvel como proprietário. Então, a gente tem que pensar naquelas figuras todas, e a gente vai precisar do anuente para assinar? Vai precisar do anuente. Então, são algumas figuras que são indispensáveis para que o negócio saia. Pode acontecer uma morte no meio do caminho? Pode. Você vai precisar de um alvará judicial para poder fazer uma formalização disso na matrícula do imóvel? Sim. Então, o que eu sempre oriento os clientes é, tenha a situação na mão, regularize. Regularize hoje, que está mais fácil. Às vezes as pessoas falam, não, mas está caro, está corrido.
vai ficar mais caro, vai ficar mais corrido, e vai ter uma hora que você vai precisar e não vai ter. E, às vezes, a gente fala e as pessoas realmente têm esse entendimento, mas esse é o dia a dia, que, às vezes, você deixa de vender um imóvel porque ele não tem uma verbação, ou porque ficou faltando o habits, ele não está, ele consta como terreno, né? Então, são coisas que podem impactar no resultado útil da sua compra e venda. Hã? É. Esperando caducar, né? É. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns problemas, né, que podem se apresentar quando a gente vai analisar a matrícula do imóvel. Aqui são só alguns, existem infinitas possibilidades de problemas. Separação do casal não averbada, ou até mesmo um pacto antinupcial, que a pessoa casou com regime X, tinha pacto, não levou a registro. Inventário do proprietário ou seu cônjuge. Processo de execução em face dos proprietários ou do cônjuge, penhora, arresto, qualquer tipo de medida judicial de bloqueio, né? A ausência de averbação da construção, que a gente falou agora há pouco, ou do habite. Descrição irregular do imóvel. Restrições impostas pelo loteador. Esses dias, uma cliente cadastrou um imóvel conosco e, pela vocação, né, do bairro e daquele contexto, a gente sabia que o imóvel era residencial. E ela batendo na tecla que o imóvel era comercial, que lá tinha um empreendimento X há 20 anos e que nunca ninguém questionou. Olha, isso não quer dizer que mudou a vocação do seu imóvel. Na matrícula do seu imóvel, a gente vai puxar e a gente vai verificar. Só que nem sempre na matrícula do imóvel consta essa restrição do loteamento, né? Nesse caso dessa cliente, eram 2 imóveis, em ruas diferentes. Um era numa avenida, outro era numa rua bem próximo. Um tinha a restrição do loteamento na própria matrícula e o outro não tinha. Falei, olha, esse que está aqui está simples, está fácil. É tirar uma matrícula atualizada para ter certeza que não mudou a restrição e a gente vai saber. O outro, como não tem, a gente vai ter que pedir as diretrizes na prefeitura. Dá um certo trabalho? A pessoa achou ruim. Falou que eu era chata, que eu era exigente. Aí falou, olha, você quer ter segurança ou você quer que eu seja boazinha e legal com você? Eu quero te trazer segurança. Eu preciso te pedir esse documento. Vai dar um trampo? Vai. Vai ter que pagar na prefeitura? Certidão? Vai. Vai demorar um certo tempo? Vai. Mas nós temos que ter essa segurança. Então, restrições impostas pelo loteador, ou por meio de certidão de uso de solo e gabarito, atualizadas, para a gente poder saber se é unifamiliar, multifamiliar, residencial. Por que a gente está trazendo isso tudo? Porque, às vezes, a gente está trabalhando uma área para empreendimento e a gente quer saber qual é o poder construtivo daquela área. Como que você vai saber? Você não pode chutar para o seu cliente, olha, aqui dá para construir um predinho de 4 andares. Você não pode chutar. Aqui, pelo jeitão do bairro, já aconteceu com a gente. Nós tínhamos um cliente que tinha um terreno e, ao redor daquele terreno, vários prédios, inclusive altos. A outra metade, prédios altos. O nosso terreno, do nosso cliente, não dava para construir. E aí, nós brincamos, né, com o cliente, falou, a gente vai pedir, por excesso de zelo, para a gente ter certeza que dá para construir, quantos andares, qual que é o gabarito e tudo mais. Na hora que tirou a certidão de solo e gabarito, não dava para construir. Era térreo mais um, não compensava. E aí, não saiu o negócio. E aí a pessoa se frustrou, mas é importante que a gente traga, porque, dependendo do que você consegue edificar no terreno, você consegue elevar o preço dele e você negocia ele melhor. Então, o corretor que tem esse conhecimento, ele certamente vai buscar uma precificação adequada e, com isso, a remuneração também vai ser baseada naquilo que foi trabalhado em termos de negociação.
Sim. Que nem aconteceu na Costabile Romano, né? Uma vida inteira não podia, de repente mudou a legislação, né? Exatamente. Mas ainda vale o que está na certidão de matrícula. O quê? Ainda é válido o que está na certidão de matrícula. Mesmo com a lei nova, só uma parte. Sim. Eu fui na reunião da apresentação da lei nova lá na Associação dos Engenheiros. E ele deixou muito claro que vale o que está na certidão de matrícula. Então, se na certidão de matrícula disser que não pode alterar, não pode. Então, mas aí eu até comentei isso com a minha cliente. Ela falou isso para mim. E se, na hora que sair a certidão de uso de solo, porque tinha, num dos imóveis tinha a restrição na matrícula. Eu falei, só que é importante que você verifique se realmente isso condiz com a realidade hoje. Ontem uma vez, né, que a gente está todo mundo agora animado. E aí, o que eles falaram para você? Escrito na matrícula. Não, foi falado em público, até bom todo mundo ler a lei, né? Eu gravei muito sobre isso. Ele falou, tem as liberações, né? Uma sopa de letrinha, né? De fácil não ficou nada essa lei nova. É bem complexo, é bem difícil de entender. Mas ficou muito claro que o que está na matrícula é o que vale ainda. Mas restrições de loteamento. Então, mas aí, nesse caso, você não pode pegar essa certidão, vamos supor, essa lei nova ou a certidão de uso do solo e pedir para o cartório averbar ou registrar isso na matrícula? Tema interessante para pegar uma comissão de pessoas interessadas em destrinchar essa lei. Lá na UAB a gente pode fazer isso. 250 páginas, é complexa, não é simples. Vou sugerir isso para o pessoal, então. Eu achei ela, só que não inteira não. Mesmo se ler, não vai entender, ele vai lembrar. Era complexa, continua complexa, com algumas alterações, né? A gente ouve falar das alterações, mas vale a pena ler. Mas eu vou levar esse assunto lá para a comissão e a gente ver se o ano que vem a gente... O corretor vai entender mais fácil. Porque às vezes até a gente, na área jurídica, tem dificuldade, né? Porque tem coisas que não são claras. Alguns devem ter passado por isso. Quem tem imóvel no Alto Boa Vista, ficou todo mundo de boca. Não. Vai mudar a lei, agora vai poder fazer 10 metros de altura. Mas não é bem assim. Não está liberado assim. Todo mundo achou que ia ser, né? Foi pro chão, faz 3 andares, 10 metros de altura, está dentro da lei nova. Não é isso. É mais complexo, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, apesar da gente estar falando de análise documental e de matrícula, na hora que eu estava preparando a exposição, eu lembrei de algumas situações, né? Eu até coloquei outros detalhes fáticos, né? Que nem só de papel e documento a gente vive, né? Histórico de comportamento de associação de bairro. Você pega para fazer uma intermediação de um negócio em que tem um bairro que tem uma associação forte e que é encrenqueira. Jardim Recreio, Ribeirânia, Jardim Canadá. Pode. Aquele empreendimento. Houve um empreendimento ali em frente. Vendi para os meus 2 irmãos. De repente, embargaram a obra. Nossa, foi horrível. E aí tivemos que fazer o distrato e agora a obra retomou. Por conta de quem? A associação do bairro. Na entrada do Jardim Recreio. Exatamente. Então, a associação de bairro, dependendo do histórico que essa associação de bairro tem, vocês, como corretor de imóveis, têm que ficar com as anteninhas em pé. Por quê? Porque pode vir a ter um problema. Pode vir a ter distrato, pode vir a ter um impedimento judicial. Né? Então, a gente sabe que isso acontece. Não é documental, mas é fático. Né? Histórico de prestação de serviços públicos também, às vezes falta de fornecimento de água, falta de água tem o fornecimento de água, mas falta água no bairro, e aí você, como corretor, não informou, né, essa informação tão importante. Então. Então, mas a feira é algo de conhecimento público, né? Mais complicado. Agora, algo que
só sabe quem tem ali o dia a dia ou que está apresentando o imóvel, sempre, né, eu não sou corretora, mas às vezes eu vou junto com o Rodrigo e eu pergunto, mulher é chata, né? Falta água aqui? Tem algum problema? E o cupim? Cupim. Tem falta de água e Mas quando é notório e todo mundo sabe, está tranquilo. O negócio é quando a informação é mais restrita e você não passa essa informação. Sim. Essa semana mesmo eu soube de uma ação que transitou em julgado agora. Uma casa foi vendida ali na Silveira Martins, na época que tinha enchente. Não sei se vocês lembram disso. A pessoa entrou com uma ação pedindo a devolução do dinheiro do corretor, porque ele não informou que tinha enchente. E o cara teve que pagar. A sentença foi R$ 10.560. Tinha que pagar agora, depois de 4 anos que a casa foi vendida. Não vou citar o nome, porque é desagradável. Aconteceu isso? É exatamente essa questão fática. Então, trouxe aqui o alerta para que a gente, às vezes, fale, nossa, eu vou vender, seja o que Deus quiser. Informe. Coloque por escrito, ou pelo WhatsApp, ou faz algo formal, declarando que você deu a informação e que ele estava ciente, para você não ter problema no futuro, né? Análise da matrícula. Descrição do bem, é terreno ou área construída. Se construído, tem habites? Existe algum gravame? São coisas básicas aqui, mas eu vou te falar, gente, vários corretores que me procuram não sabem analisar. Você pega contexto que você fala, meu Deus do céu, como que está vendendo o imóvel que você não sabe nem analisar o descritivo? Então, é nossa obrigação conhecer o que é uma matrícula, o que significa cada ponto da matrícula, porque, e se não conhece, procure quem conheça. Não pode fazer uma intermediação sem entender o que está ali, o que você está intermediando, né? Qualificação do proprietário. Eu coloquei lá, princípio da continuidade registral. É pessoa física, é pessoa jurídica? A gente estava até comentando, né, quando é pessoa jurídica, vai tirar as certidões da pessoa jurídica? Ah, agora não precisa mais. Será que não precisa mais? Eu não recomendo que façam um negócio sem tirar todas as certidões. Nós tivemos um caso que a pessoa tinha, acho que 3 ou 4 empresas e vários sócios. Dá trabalho? Essa parte é chata, não vou mentir, é chata, dá trabalho, mas tem que analisar. Tem que analisar, porque uma situação pequenininha pode ser um entrave lá na frente. Então, não deixem de verificar se a pessoa que está vendendo tem empresa, se tem algum outro tipo de situação, não só as certidões, eu sempre faço busca, inclusive, do TJ de São Paulo, quando é São Paulo. A gente vai buscando, porque hoje em dia é tudo virtual. Então, não é difícil a gente achar as informações. Exatamente. Nós já tivemos um caso de uma pessoa que vendeu o imóvel, era de pessoa jurídica, tinha uma procuração, inicialmente a procuração existia, mas a procuração foi cassada, e ninguém ficou sabendo. E ele assinou pela compra e venda e deu nulidade. Lógico, porque ele não era pessoa capacitada. Então, são certos aspectos que, às vezes, a chata do jurídico que leva à fama, mas é ela que vai apontar, né, o que pode, o que não pode, onde você tem que ter mais atenção. Nesse caso aí, por exemplo, vou colocar lá de um lote. Está tudo em nome de pessoa física dele, da esposa. Só que olhando lá, tinha algum problema na receita. Eu não consigo visualizar o que é. Eles falaram que ele teve uma empresa, assim, assim. Hoje eu tiro a certidão até tudo. Mas se eu não fico sabendo que ele é dono, foi dono de uma empresa, fazer busca. Hoje existem mecanismos para você fazer busca e você ter essa. Você faz busca pela JUSESP, ou, dependendo do estado, outras. Cada estado tem um nome. Você tem que fazer, você tem que ser diligente nesse sentido. Dá um pouco de trabalho, mas você tem que procurar. Pelo CPF.
E aí, quando abre o leque das empresas, você tem que fiscalizar cada uma delas. Aí você tira a certidão de uma por uma, que é o que eu faço. E dos sócios. Mesmo porque, dependendo da responsabilidade atribuída a cada um, existe aquela questão da responsabilidade ser atribuída dentro do que você colocou de capital integralizado, mas também, se o outro sócio não integralizou, existe, às vezes, dentro do contrato, a maioria dos contratos tem, que é a solidariedade em relação à não integralização do outro sócio. Então, minha responsabilidade fica adstrita só ao meu capital social, que eu integralizei? Depende. Se o outro não integralizou e deveria ter integralizado, e isso gerar um prejuízo a terceiro, você, como sócio, tem responsabilidade solidária. E você vai responder por isso. Então, são chatices que a gente tem que pôr lupa. Tem que pegar. E na própria JUSESP tem como você fazer, e é gratuito. É gratuito, dá para fazer. A qualificação do proprietário está atualizada? Né? Muitas vezes você chega ali para mim, puxa a matrícula, está no nome de uma pessoa, mas quem está vendendo é o segundo, uma pessoa diferente. Aí, na hora que você vai ver, já é o neto, não é nem o filho, é o neto. Olha, precisa fazer um inventário do seu pai. Mas o meu pai faleceu em Minas Gerais. Gente, não tem como, a gente tem que regularizar. Senão, não tem como. O princípio da continuidade registral, o que é isso? A gente só vai conseguir passar de uma titularidade para outra, desde que ela exista na matrícula do imóvel. Não tem como você pular uma geração. Eu vou pular uma geração. Não tem como. Você simplesmente vai continuar registrando em cadeia. Só que a pessoa tem que constar na matrícula do imóvel. Pois não. Nesse caso aí, você falou da situação passada, qual foi a sequência? Qual foi a situação? Depois que foi passada... Nulidade do negócio, ação judicial, porque não teve acordo. Mas o cartão digital Existem cartórios e cartórios, existem profissionais e profissionais. Por isso que vai ter um dos slides aqui que eu vou mostrar para vocês da responsabilidade que vocês têm de acompanhar, porque vocês não podem confiar no cartório. Nem sempre o cara do cartório tem formação jurídica. Era uma outra cidade aqui perto. Mas, nulidade, não tem outro... Sim? Que serve de lição. Pessoal, eu estou com um caso de um cliente que me procurou como advogada, mas eu disse a ele que era mais complexo. Ele comprou um imóvel financiado pelo Banco Itaú, de uma empresa muito grande aqui em Ribeirão Preto, uma empresa que tem 50 corretores, tá? Aqui em Ribeirão Preto. De repente, chegou um oficial de justiça na casa dele, e o imóvel dele está sendo executado pela Receita Federal, e chegaram lá para executar, o imóvel está alienado para o Banco Itaú, ok? E a Receita Federal pegou os direitos creditórios do imóvel. É um imóvel aqui na Fiusa, financiado pelo Banco Itaú. Por quê? Porque quando foi feita o financiamento pelo Banco Itaú, a empresa não tirou as certidões, porque era financiamento. E esse rapaz que comprou me procurou como advogada para processar a imobiliária. Eu falei, eu não posso fazer isso. Então, é muito grave. Mesmo que vocês vão fazer um financiamento, entendendo que o banco vai ficar com ele alienado, tirem as certidões. Tá? Aconteceu isso não faz o quê? 1 mês. Eu recusei porque passou pelo Itaú. E eu tive 2 casos agora, há cerca de 90 dias. Eu vou contar para vocês porque é sui generis. Os 2 eram compradores. Chegou para registrar no banco, saiu um Caixa Econômica e o outro foi pelo Banco Bradesco. Chegou para registrar, os 2 CPFs estavam indisponíveis. Um por uma ação trabalhista e outro por uma ação de alimentos. Os compradores. O que aconteceu? Não registra, vendedor não recebe. Tivemos que dar um jeito de recomeçar o processo com outras pessoas. Então, é muito importante. Parece coisa de filme, mas assim, agora o que está acontecendo com a Justiça está indisponibilizando o CPF de gente que tem dívida.
E aí, a primeira coisa, mas eu não tenho acesso a isso. Quem tem acesso a essa indisponibilização? Só o cartório de notas tem. Então, no caso, ele tira a certidão não do comprador. Tem. Olha, aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Ainda está falando? De indisponibilidade. É só os cartórios que têm acesso a essa informação. E aí nós tivemos que dar um jeito, porque... Não, e tem um caso que um desses dois, na verdade, os dois casos tinham um saldo devedor. A Caixa Econômica pagou outro banco. Olha a situação. Ficou todo mundo encrencado. Então, está acontecendo muito rapidamente essa indisponibilidade, porque está tudo agora, está tudo digital e nós não temos mais acesso. Então, tomem cuidado. Quando vocês forem fazer qualquer coisa, tanto para o comprador ou para o vendedor, dá uma verificada no CPF, no sistema, para ver se não vai ficar disponível. Porque se aparecer alguma ação lá contra o comprador, é sinal que ele também vai ter problema lá na frente. E depois você não dorme, porque como é que você vai explicar o inexplicável? Nesse caso, aí o cliente chegou com pai, mãe, tio, primo, e falou, vai lá no cartório, brigar com eles. Foi assim. Eu tive um caso que era um imóvel de família, 3 herdeiros, e um dos herdeiros, uma terça parte, foi penhorado por uma dívida lá dele, particular. Aí depois eles venderam este imóvel para um dos irmãos, registrou, passou uns 10 anos, estava lá bonitinho, e eu vendi esse imóvel através de um financiamento. Não fiz a leitura da matrícula, não vi. Passou pela Caixa, assinamos o contrato e foi para o registro. Chegou lá, estava penhorado 1/3 do imóvel. E achar esse credor e dar baixa nisso. Ganhamos na sorte, mas foi sério. É só um complemento aí com a Rita. Você já falou algo na televisão. Independente, né, de se vai ser pelo cartório de notas ou se vai ser pelo contrato de alienação fiduciária, é obrigação nossa tirar as certidões e tocar adiante um parar. Por quê? 2 pontos. Primeiro, no notas. Muitos de vocês já devem ter percebido isso. Se você não exigir ou não solicitar que seja registrado as certidões em notas, ele já põe a cláusula de dispensa de certidão. Então, naquele momento, o cartório se isentou. E o contrato de alienação fiduciária é a mesma coisa, porque muita gente confunde. O banco está financiando, o banco aprovou, o cara está ali. Negativo. O banco escreveu na cláusula que ele não assume nenhuma responsabilidade em todos os contratos bancários. Então, o corretor erra se achar que vai largar para o cartório ou o contrato de alienação para resolver essa questão. A Rita está certíssima. Concordo plenamente. O que eu sempre faço é falar da importância do contrato de compra e venda. Que às vezes as pessoas falam assim, não, vai ter uma escritura semana que vem. Vamos firmar um contrato de compra e venda. É complicado, mas aí você tem que ter uma postura, falar, olha, dentro do nosso escritório, dentro dos nossos padrões de atendimento, é fundamental que a gente assine esse contrato, porque no contrato eu coloco, tem uma cláusula específica com uma lista desse tamanho de CNDs que tem que ser apresentadas, inclusive do próprio imóvel. Quando tem condomínio, do próprio condomínio, até estava comentando com o Valério, antes da gente começar, que eu participei de uma negociação como advogada, não como imobiliária, mas como advogada com um advogado de São Paulo. E aí ele falou assim, nossa, Ribeirão Preto é chato para negociar, né? Vocês são exigentes, a gente não tira documento de declaração de síndico, de que não tem nenhum tipo de penalidade, não tem... Como assim? E aí você falou, gente, isso é tão básico, né? Então, são alguns documentos simples que a pessoa consegue com a maior facilidade, porque a maioria, se é condomínio pequeno, a síndica, você tem o trato ali direto, que nem nós tivemos, né, Benatti, esses dias. A síndica, olha, eu preciso de uma declaração, só um minutinho que eu vou fazer aqui e já te mando. Ou se é um condomínio que está administrado por uma administradora, eles têm isso no sistema, a coisa mais simples do mundo. Então, não tem por que a gente não pedir. Certidão negativa de débito, até de penalidade eu coloco, não só de débito, de penalidade.
qualquer tipo de penalidade, por barulho, por, sei lá, qualquer tipo de situação. Aconteceu comigo a semana passada, no 2º cartório de notas. Vendi um apartamento aqui na Marechal Deodoro e as garagens não eram determinadas. E não tinha também a questão do condomínio, a ata dizendo qual era. O comprador exigiu que escrevesse na escritura. A garagem se situa debaixo do não sei das quantas, do lado do tá. E aí virou uma confusão, porque o vendedor não queria que se estabelecesse isso. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que, no prédio, tem algumas pessoas que, por falta de é um prédio antigo, aquelas coisas que fazia de qualquer jeito, tem carro que não entra nas garagens. Então, é impressionante que cada coisa que acontece, a gente vai ficando melhor. E eu nem sabia que podia escrever isso. Eu falei, gente, como é que nós vamos escrever isso tudo? E a pessoa só comprou porque estava escrito na escritura. Apesar de não ter determinação na ata do condomínio, que foi uma falha dos condôminos, tendo isso na escritura, prevalece o direito de que aquela vaga é daquele local. Então, é uma dica para vocês, quando der um pepino, escreve na escritura, porque vocês também se liberam do problema. Eu acho precário, Rita. Isso não quer dizer que vai... isso não quer dizer que você está trazendo a propriedade dela, porque a propriedade é na matrícula. É muito delicado. Aí faltou a ata que estabeleceu a rotatividade. E na matrícula diz ainda determinado. Então é o que vale a matrícula. É o que vale na matrícula. O fato é maior que a lei. Mas aí tem que fazer a convenção para escrever. É delicado. Esse ponto eu acho muito delicado. É interessante, mas isso não quer dizer que você vai conseguir levar a registro. Isso daí levar registro depois é outra história, né? Sim. Todas as vezes, né, que a gente pensa que a proposta que você está levando para o seu cliente vai te vincular, não, a proposta é um simples documento de início de conversa, vamos colocar assim, que não vai te vincular em relação a uma possível comissão. E sim o contrato. Por isso que é importante, mesmo que tenha um financiamento, vamos dar continuidade nesse financiamento a semana que vem. Vamos assinar, formalizar o contrato de compra e venda agora, para não ter surpresa, e na hora que chegar a parte do financiamento, a gente faz o financiamento com as certidões já em mãos. Nós, como corretores, já temos aquilo formalizado. E no contrato, nesse momento, é o tempo de você pedir, inclusive, as CNDs. Né? Posso falar sobre Claro. isso? Acho que é válido também, é importante, tá? Porque não é obrigação tirar a certidão da ERP, ou do SAERP, mas já de um tempo para cá, eu passei a tirar, inclusive, do SAERP. Eu tive um caso verídico, esse eu achei que eu ia ter que tirar do bolso e pagar. Vendi uma casa no condomínio Jardim Sul, acho que foi em 2017. 2012 até 2015, eles tiveram um problema com o SAERP, não cobraram a água do condomínio. Depois o condomínio entrou num acordo e fez um acordo lá. E cada unidade de casa ficou com uns 15 a 16 mil reais para pagar para o SAERP. A pessoa que vendeu o imóvel escondeu essa informação de mim, eu tirei certidão, não deve nada, tudo bem, porque tinha um acordo andando. No primeiro mês que o novo morador já tinha pago a casa e estava lá dentro, ele descobriu, e aí que eu descobri. A minha sorte é que o cara que vendeu era honesto, só que ele falou o seguinte: devo, não nego, e vou pagar até acabar o acordo. Ele me deu 20 chequinhos de R$1.000 e poucos e eu fiquei todo mês pagando aquilo para ver. Porque é uma situação que você pode passar. Porque não aparece. Pois é. E a gente tira, né? Aí quando você vai ver. Posso aproveitar um momento? Eu acho que talvez vocês tenham tido essa experiência também. Fiz uma venda, as partes assinaram, tanto o vendedor
quanto a compradora. Agora, o comprador não quer mais comprar. Eu posso cobrar a multa do contrato ou ele tem direito de arrependimento? Depende do que está descrito no contrato. Como foi? Não tem nada falando de rescisão? Mas eu falo Ele é prazo. retratado, ele é revogado. É complicado, né? É o que aconteceu esses dias, né, que a gente estava conversando. A pessoa simplesmente, né, doida, assinou o contrato de compra e venda e uns dias depois mudou de ideia, mas não era isso que eu queria, não era desse jeito que eu queria, não era na pessoa física que eu queria, era na pessoa jurídica que eu queria. Não tem problema nenhum, é só falar. É pessoa jurídica que você quer? E aí a gente começou a renegociar algo que já estava negociado, com data de pagamento, com data de cartório, para não perder o negócio e não perder a amizade. Por quê? Estava no contrato. Ali eu ainda até comentei. Aqui é caso ou de rescisão, né, ou de uma ação judicial, para poder rescindir e buscar os direitos que estão atribuídos ao contrato. Tanto o corretor faz jus, como o vendedor faz jus. A pessoa simplesmente mudou de ideia. Uma situação assim, que foi assim, fechou o contrato, estava tudo certo, ela pediu um pedreiro para fazer o orçamento, ficou caríssima a reforma. Aí ela voltou atrás, não quis voltar para o consórcio. Aí a vendedora já não quis aceitar, falou, tem consórcio a conversa. Existem coisas. Comigo. Essa é inusitada, realmente, e eu não sei o que eu faço. Eu vendi uma área. O pessoal primeiro me chamou para fazer a avaliação da área. Aí eles começaram, eu fiz a avaliação, pagaram e tal, e ficou aquele negócio. Renato, teve uma proposta, e o que você acha? Aí eu falei, pô, espera um pouquinho. Me contrata, então, como consultor, que aí bom, contrataram e tal. No fim, eu trabalhei como corretor, no fim das contas. Arrumei uma empresa que queria comprar e foi feita a venda, contrato, tudo, eu consto do contrato e tal. Só que tem um problema. A construtora que comprou não se manifesta em começar a obra. Não tem isso no contrato? É aí que está o problema. Quando foram fazer o contrato, me tiraram. Não, agora é o advogado que vai fazer, você pode ficar tranquilo. Colocaram todas cláusulas leoninas no negócio, só boa para a empresa que comprou. Então, o que acontece hoje? Os sócios, são acho que 12 sócios, não se manifestam, e a empresa que comprou também, está difícil de fazer iniciar o processo, já fazem 4 anos isso. Eu tenho uma empresa de Minas que fez vários negócios desses. A minha é de Minas. Então, só pode ser atuado. Geralmente, nesse tipo de intermediação e no próprio contrato de, não sei se foi permuta, se foi compra e venda, você tem algumas cláusulas que resguardam quem está vendendo, né? Inclusive, estudo de solo, que eles querem fazer, se tem pedreira, se vai precisar explodir e tal. Então, eles têm um tempo para poder fazer todo esse estudo, né, e verificar se é factível ou não. Então, é complicado. A aprovação do projeto que ele deu demora. Então, aí é caso de vocês notificarem com base no que é, vamos colocar assim, razoável. 4 anos é um tempo razoável para eles, pelo menos, terem se posicionado no sentido de fazer ou não fazer alguma coisa. Mas está faltando a notificação, está faltando o movimento de quem vendeu. Você já recebeu como corretor? Então, você pode notificar também, né? Exatamente. E, às vezes, a notificação é o primeiro passo, que é uma notificação formal, para algo acontecer. Ou você buscar uma resolução aí
entre vocês, de uma forma extrajudicial, que é o que eu defendo como, se a outra parte tem interesse de resolver e não levar isso para a judicialização, é o melhor caminho. Nós temos alguns casos lá no escritório que a gente tentou, nós somos mediadores. Então, nós temos um perfil de buscar resolver de forma a nós construirmos a nossa solução do problema. Mas nem sempre o outro lado tem a mesma visão. O outro lado, às vezes, fala assim, não, vamos judicializar, que para mim é mais interessante, eu vou ganhar tempo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma adquirente que que ela fez a compra de uma unidade num empreendimento que tinha um investidor, que está tendo um litígio entre o investidor e a incorporadora, que já viraram diversas ações judiciais. Eles não querem resolver. E aí, o que a gente fala? Falou, nesse caso, existe a possibilidade de atendimento individual de cada um de vocês, mas formou-se uma associação, e essa associação direciona para quem tem o poderio econômico. E aí vocês já sabem qual é a resposta. Quem domina é quem tem o poderio econômico. Né? Então, tomar cuidado também, muitas vezes os clientes, até essa moça falou isso para mim hoje, nossa, mas eu estava de boa fé, eles falaram, eu acreditei. Mas, pelo que eu estou percebendo, pelo tempo que já se decorreu, não é bem assim a história. Então, a gente também, como intermediador das situações, a gente tem essa responsabilidade de buscar o melhor caminho. Comece com uma notificação. E voltando lá na matrícula, se o imóvel está locado, como é que você faz? Você, como corretor, vai passar despercebida essa informação ou você vai buscar o inquilino? Você tem que buscar, tem que exercer o direito de preferência. Tem que ser nas mesmas condições em que estão sendo ofertadas para o outro. Você tem que ofertar para o inquilino. Muitas vezes isso não acontece. E aí, na hora que o negócio foi entabulado, vem lá o locatário e entra com uma ação para poder desconstituir o negócio e falar, se fosse nessas condições, eu compraria. E ele tem direito de preferência. Com certeza. Muitas vezes, na própria matrícula do imóvel, tem a averbação, de que existe um contrato de locação, tem uma cláusula de vigência. O que é essa cláusula de vigência? É que, dentro daquele período de locação, vamos imaginar que seja 36 meses de contrato, que o proprietário não pode vender o imóvel. E aí você, como corretor, vendeu o imóvel, que tem uma cláusula de vigência. E aí? O proprietário me procurou, e ele tinha um prédio que é uma escola. A escola era da mulher dele, brigaram, ele queria vender o prédio. Falei, bom, deixa eu ver, né? Aí, peguei a matrícula, e olhei, e no finzinho da matrícula tinha um adendo, um artigo da lei, não sei o que, papapá. Falei, nada, isso aqui não é nada. E comecei a trabalhar. Só que eu queria conversar com a mulher e ela não me atendia. Eu falei, pô, essa mulher está com um rolo comigo. Aí bateu no meu, falei, deixa eu ver o que diz essa cláusula lá. Putz, escola, igreja, não pode vender, não pode, não sei o que, sem anuência. Falei para o cara, bicho, faz o seguinte, volta com a tua mulher, perde perdão para ela. Então, existem algumas regras, escola, por exemplo. Vamos imaginar que não tivesse a cláusula de vigência, mas é uma escola que está alocada. O espaço está alocado para uma escola. Você não pode vender num período de aulas regulares. Você só pode vender e retirar toda aquela estrutura no período de férias. E aí? É muito complicado, é muito delicada a situação. Então, são situações que exigem o nosso olhar. A lei de locação, eu trabalho só com compra e venda. A gente tem que conhecer, não tem, Rita? Não adianta, eu não trabalho com locação, não vou conhecer. Eu tenho que conhecer. Não, eu posso não ser especialista nisso, mas eu tenho que conhecer algumas regras. Sim? Claro. Eu já vendi um imóvel. Quer dizer, acompanhei uma cliente
no leilão. Acertamos a comissão, né, ela me pagou porque tem um leiloeiro. E esse imóvel ele foi a leilão por uma dívida de condomínio e era financiado pelo Banco Itaú e tinha débito de IPTU. Bom, enfim, saiu a carta, neste caso é a adjudicação, né, para o registro com aquele débito. E aí tinha que quitar. E aí depois tivemos que entrar, pedir para o juiz, né, não sei como chama o documento lá, para dar baixa no financiamento. Deu certo. Aí a minha pergunta para você, se não for num leilão, se for, por exemplo, não asta pública, leilão, é a mesma coisa, é uma venda dentro de um processo, será que corre risco de outros credores, a não ser aquele pelo qual está penhorado o imóvel? Trata-se de uma compra e venda como qualquer outra, só que o imóvel está judicializado. As regras de tirar certidões, emitir tudo, permanecem. Então, vamos supor, você está comprando um imóvel que está sendo objeto de um inventário. Você vai deixar de tirar certidões? Não. Por quê? Porque, às vezes, dentro do acervo patrimonial daquele inventariado, tem um monte de outros imóveis. E aquele lá é só mais um, não faria impacto frente, às vezes, a uma dívida pequena ou uma dívida média. Mas e se ele só tem aquele imóvel, se ele tem dois e a liquidez, né, da venda dos dois não pagam a dívida? Aí você está correndo risco. Né? Então, a forma é que você necessita de um alvará judicial. É só uma forma. Mas a compra e venda é inerente a qualquer imóvel. Aí, no caso, é um alvará. Mas o juiz simplesmente vai te dar autorização de você vender e de alguém comprar. Ele não vai falar que aquilo está livre de ônus, que você está fazendo um bom negócio porque o juiz falou. Não. O juiz não vai nem entrar no mérito, ele não quer saber. Se for na área sucessória, o juiz simplesmente vai se limitar a dar uma sentença ou um despacho no sentido de autorizar a venda. Aí você vai ter um documento que você vai levar a registro e falar, o inventariante ou o testamenteiro tem autorização para assinar como responsável pelo espólio. Só isso. Mas é sua obrigação tirar todas as certidões. Você não fica isento. Muitos colegas falam que não tem problema, que agora não precisa mais. Eu não sou dessa teoria. Eu sou da teoria de que a gente deve tirar e deve guardar por mais de 5 anos. O pessoal fala assim, deu 5 anos, joga fora. Eu não jogo nada fora. Porque existem outros processos, outros problemas que, às vezes, esses dias teve uma compra e venda, que nós não participamos, mas eu fiquei sabendo da situação, que a pessoa precisou comprovar, na hora de passar o imóvel na matrícula do imóvel, registrar a escritura, precisou de uma certidão de mais de 20 anos atrás. O cartório não registrava sem a certidão. E aí, como é que você explica? A mulher foi lá, super organizada, abriu a gavetinha, opa, está aqui. Nossa, graças a Deus, coisa boa. Mas e quem joga fora? Não preciso mais, 5 anos. Não tem como você fazer. Aí, às vezes você perde um negócio porque você não tem como dar cumprimento numa exigência de cartório. Muito complicado, né? Bem delicado isso. Se tem alguma servidão, esses dias a gente estava vendo um imóvel que tem uma servidão de linhão de energia que passava no meio do imóvel. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, quem vai ser o louco que vai querer comprar essa gleba com um linhão no meio do terreno? Não dava para fazer nada ali. Tem a frente nossa, aqui na morte. Sim. Compra aquelas glebas ali, tem que deixar um espaço para... Então, isso tudo é servidão de passagem. E aí está na matrícula do imóvel a certidão de passagem. E aí você, como corretor, tem que ler, entender e falar para o seu cliente. Falar, você está ciente que tem um linhão passando ali? Você tem que passar essa informação. Aí. Nós também, esse caso aí foi bem complicado. Eu olhei para ele e falei assim, pepino. Pepino. APP, esse daí tinha APP também, né? Tinha APP e tinha a servidão também. Quando existe cláusula de inalienabilidade também, né? Às vezes a pessoa vende e não podia vender, tem uma cláusula específica. A usufruto,
essa questão do usufruto é interessante. Nós tivemos um caso lá no escritório, que era uma casa muito boa, tinha o comprador, estava tudo certo. Só que tinha o usufrutuário, que era a efetiva moradora da casa, que era a mãe, e os filhos, que tinham a nua propriedade. Só que os filhos, um dos filhos não tinha problema com a mãe, mas a filha tinha. Um ódio horroroso. E a mãe também. E aí, olha, para a gente viabilizar, a gente vai precisar falar com seu filho e com a sua filha, porque eles que assinam como proprietários, porque eles têm a nua propriedade. A menina disse, eu não assino. E aí? A mãe ficou amarrada na compra e venda, ela tinha o usufruto, e aí a gente até comentou no caso, né, que a mãe, como usufrutuária, para fins de imposto, né, para fins de TCMD, o usufruto é equivalente a 1/3 do bem. E aí a gente até brincou com a filha, né, falou, olha, 1/3 do bem, do valor, tem que ser revertido para sua mãe, e os outros 2/3 entre vocês, irmãos. Ela falou, de jeito nenhum. Se eu autorizar, eu quero tudo para mim. Então, vejam as dificuldades. Né? Então, uma simples cláusula de usufruto, como impactou, se ela fosse a proprietária do imóvel sem nenhum usufruto, ela tinha vendido integralmente, sem nenhum problema. Então, o usufruto, muitas vezes, amarra uma negociação, porque um não quer fazer. Porque esse porque tinha 3/4, ela tinha 1/3, a usufrutuária, porque era 3/4. Não, isso não é algo que existe na legislação, não é algo que você vai procurar e você vai achar convencional. Geralmente, o que as pessoas fazem? Elas baixam o usufruto e, geralmente, pai e mãe, geralmente quem faz usufruto é o pai e a mãe que estabelecem por doação a nua propriedade para os filhos e reservam o usufruto para si. E imagino que, se eles precisarem vender um dia, que os filhos vão assinar e que vai voltar a integralidade do valor para eles, mas nem sempre é assim. Nesse caso, o que a minha cabeça pensou? Para ver se, né, viabilizava alguma coisa. Vamos trabalhar uma analogia com o direito tributário. Porque, dentro do direito tributário, quando a gente fala numa sucessão, por exemplo, que tem nua propriedade e usufruto, o usufruto equivale a 1/3 do bem. E aí eu fiz essa arquitetura para ver se eu conseguia justificar alguma coisa, mas não existe legislação que fala sobre isso. Eu fui até um pouco atrevida até de falar isso, mas é algo que foi uma saída que eu pensei para ver se viabilizava uma saída, uma solução honrosa para aquela família, mas não teve jeito. Bem, que tem usufrutual seja vendido, ele Não. mesmo autoriza, mas não tem nada previsto em lei como que seria, qual que seria. Sim. Geralmente, quando tem usufruto, se baixa o usufruto, né? Baixou o usufruto e depois quem tem a titularidade, que são os proprietários, recebem a integralidade do bem. É assim que funciona. Né? Exatamente. Ela não estava errada. Mas, como a mãe já era uma senhora de mais de 80 anos e ela estava vendendo para comprar um apartamento, porque ela não estava dando conta de morar numa casa tão grande, eu pensei, como é que a gente vai fazer uma compra e venda, depois essa filha e o filho não repassam o valor para ela, ela não tem onde morar. Falei, então, aí eu ainda brinquei com ela, falei, às vezes, se conseguir reverter esse 1/3, já é alguma coisa, porque o valor da casa era substancial. O que eu ia comentar é que não é raro o cliente perguntar para a gente, como corretor, se deve fazer a questão do usufruto. E aí, o que acontece? Todo mundo pensa em fazer isso tentando se livrar do inventário. Só que o que acontece? A pessoa vai pagar ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Que é o dobro do ITDI. Aí, o que acontece? A pessoa, pensando em não fazer o inventário, ela antecipa um gasto porque ela vai fazer a doação. Ela faz a doação para o filho e para a filha, antecipa o gasto e ainda se amarra.
porque depois fica na mão do filho e da filha para poder e depois dos maridos, esposas e tudo mais. E aí tem situação que a pessoa faz doação até para menor de idade, aí vai depender do juiz. Então, quando alguém me pergunta algo do tipo, eu falo, você não vai, reserva o dinheiro para fazer o inventário, mas fica com a propriedade na tua mão. Você compra, vende a hora que você quer e você não se amarra com filho, com nora, com genro, com mais ninguém. Estava 50-50? Então, minha carta ali não pode ser 50-50. Se 3, aí você pode entrar. 33%. Aí eu fiz ele doar uma parte do irmão, para ele fiz menos de 30%, para ele entrar na minha casa livre. São algumas arquiteturas que às vezes a gente faz para resolver um caso concreto, né? A respeito do leilão também, quando tem o texto do imóvel no leilão, tem o usufrutuário. O cara que comprar, ele vai ter que respeitar o resto da vida. Sim. O cara que tiver 20 anos, ele vai ter que esperar o perfeito. O usufruto é vitalício. Na maioria das vezes, ele é vitalício. Aqui eu até coloquei a convenção de condomínio, regimento interno, ata da convenção de nomeação de síndico, a tal da certidão negativa de débito condominial. Aqui eu não coloquei, mas eu peço também se teve algum tipo de penalidade também, porque isso pode respingar. Então, eu tiro toda a responsabilidade de quem está comprando. Vagas na garagem, que nem a Rita disse, matrícula própria ou não? É uma matrícula para todas as vagas? Porque, às vezes, são 2, 3 vagas numa única matrícula, né? Nós já tivemos uma situação assim. Ou não tem na matrícula individualizada, está na própria matrícula do próprio apartamento, da própria... Né? Sim, mas na matrícula do imóvel, às vezes, quando você pega a matrícula de um apartamento, por exemplo, nem sempre vai estar atrelada à vaga da garagem. Às vezes, a vaga da garagem está numa matrícula apartada. Então, é importante que você peça essa matrícula, inclusive para ver se tem restrição nela também, se tem indisponibilidade, se tem alguma outra situação que possa causar um prejuízo para vocês. Pessoal, eu estou com um caso agora, nesse momento, que eu estou vendendo um apartamento na Bernardino de Campos. Fizemos o inventário da pessoa falecida e tem a cláusula de inalienabilidade. O que vai acontecer? Vai precisar de um alvará, porque quem fez a cláusula já está em outro plano. Aí o comprador não vai esperar perder a venda, por causa dessa cláusula. É muito importante ver isso. Gente, boa noite. Eu tenho que me ausentar, mas, assim, eu sou de Sertãozinho e eu estou tão feliz de estar aqui que você não tem noção. Juro, não imaginava, eu não sabia que tinha, não quero faltar mais nenhuma, aprendi muito hoje, estou morrendo de dó de ir embora, juro por Deus, queria ficar mais. E contem, eu quero estar aqui sempre, viu? Muito obrigada, Cris, adorei mesmo. Obrigada, aprendi muito, viu? Gente, eu até gostaria de colocar para vocês que hoje a palestra, né, o bate-papo é bem básico, bem amplo. E aí, se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam de trabalhar e de discutir, coloquem, né, para que a gente possa estudar a viabilidade de vir o ano que vem e trabalhar especificamente aqueles temas que são mais pontuais. Tá? Se sobrar esse tempinho lá embaixo, bater um papo, para que ela possa fazer. Porque se a gente for trazer esses assuntos, não vai dar tempo. A prosa é boa. Sim. Vamos lá. Aqui eu trouxe uma pergunta para vocês. Imóvel com documentação pendente é ruim? Depende. Né? A resposta para todo bom advogado, né, a gente sempre fala, né, Rita? Depende. Por quê? Porque sempre pode ter alguém que tenha interesse naquele tipo de situação que vai trazer uma precificação mais baixa para o imóvel, e aí ele vai ser, geralmente, um investidor que fala, não, eu tenho know-how, eu vou resolver isso,
eu pago com X de desconto, mas eu levo isso aí. Hã? Exatamente. Então, nem sempre um problema na matrícula, ou a ausência de alguma situação, inviabiliza o negócio. Vai da gente também identificar as oportunidades e ter aquele relacionamento que eu falei lá no início para vocês, de saber para quem que a gente vai apontar. Apareceu uma situação, às vezes é uma bomba. O Rodrigo já olha e fala assim, sabe quem vai gostar dessa bomba? O fulano. Oba, é verdade, né? E chega para o fulano, opa, gosto disso mesmo, resolvo isso facinho. Será que ele me vende por X? Você fala, opa, não sei, vamos tentar. E, às vezes, você consegue viabilizar. Para quem está vendendo, às vezes é um alívio, e para quem está comprando, é um bom investimento. Né? Então, isso é conseguir identificar oportunidades de negócio. Ficha do imóvel, pessoal. Informações e documentos, precificação, forma de venda com ou sem exclusividade. Quando a gente vai fazer a ficha do imóvel, a gente tem que ter essa visão ampla. Né? Quais são as informações que eu tenho? Tirar o slip, né, documento inicial de tudo começa com o slip da prefeitura, né, a gente tendo lá o cadastro, as medidas, perante a prefeitura quem consta como proprietário, para depois puxar na sequência a matrícula do imóvel já com aquelas informações básicas da prefeitura, inclusive para você poder confrontar uma informação com outra para poder chegar, às vezes, numa situação que está errada. Porque, às vezes, você vai olhar a matrícula, você não tem outra base de comparação, você não vai saber se aquilo está, às vezes não é algo gritante, você não vai enxergar. RMIOTO, Negócios Imobiliários. E aí, as informações e os documentos do imóvel começam quando a gente vai fazer a ficha dele. Né? A precificação. Muitas vezes o imóvel chega para a gente, e aí, com o olhar clínico que a gente tem, a gente já sabe que aquele imóvel está um valor super estimado. E você sabe que você não vai vender por aquele valor. O que você vai fazer? Você vai mostrar para o vendedor que está fora do mercado. Por quê? Porque, senão, você vai ter todo o investimento e você sabe que você não vai vender. Né? Então, saber precificar é importante e ter a coragem de falar, porque, muitas vezes, o proprietário não gosta de ouvir. Né? O imóvel ele está pedindo 580 e você sabe que o imóvel vale 500. Você falou, opa, né? É esse mesmo. É esse mesmo. Então, você tem que ter a coragem de falar para o cara. Se o cara não quiser reduzir, fala, olha, vamos tentar por tantas semanas ou por tantos meses. Se não vender, a gente volta a se falar sobre isso. E aí vocês que vão decidir se vocês vão deixar ele na prateleira ou se vocês vão pôr algo de investimento para poder ver se vai sair da sua prateleira. Ou pelo cadastrador, ou pelo próprio corretor. Paga-se um pouquinho para eles trazerem os imóveis e depois, na minha venda, talvez aí ter alguma coisa mais produtiva. Então, não estão precisando mais de peça. Não precisa. Não, isso realmente não precisa. E é onde eles entram naqueles imóveis que você foi e cadastrou. Quando eles vêm num grupo, o que eles fazem, o cadastrador? Eles localizam o imóvel e vão atrás para poder ir lá deixar o imóvel que você colocou no grupo. Sim, eu sei. Mas esses grupos também servem. Não, servem também. A visão da advogada, a visão da advogada desconfiada, né? Serve para mostrar para a gente quem não serve. Você fala, opa, fulano não serve, ciclano não serve, opa, fulano. A pessoa chegou e falou assim, olha, não tenho, não vai dar, porque você já sabe qual que é o perfil. Né? Tem que saber. Tem que saber, é o relacionamento, gente. E no relacionamento, a gente vai... Não quer dizer que a gente tem relacionamento com aquela pessoa, quer dizer que você tem um vínculo, que você sabe se aquela pessoa tem ou não aptidão para fazer bons negócios com você. Você não sabe quem é o cadastrador, você
Pô, você viu o imóvel, você me passa umas fotos, assim, eu tô com o cliente, sabe? Aí Ele te rouba. Cadastrador significa que a gente tem que ter o chefe O cadastrador, ele é cadastrador. Você é corretor, se você for o cadastro, você vai ligar para o proprietário. Se for cadastrador, você não entra lá. É bem complicado. Aqui, pessoal, quando a gente vai fazer a ficha do imóvel, a gente já tem que saber se a gente vai ter uma gestão de exclusividade ou não. Então, na própria ficha do imóvel, a gente já vai considerar isso, inclusive para pensar nos próximos documentos, né? Todas as informações pertinentes ao imóvel, aos proprietários, que a gente já comentou, ao valor de venda, alguma particularidade que você tenha percebido, que você conversou, que você levantou na ficha do imóvel, porque muitas vezes a gente esquece, às vezes passa-se o tempo, né? Então, tudo que for referente àquele imóvel e às pessoas, a minha recomendação é que seja colocada na ficha dele. Conversas que teve com os proprietários e os interesses das partes envolvidas. Por quê? Porque quando a gente sabe qual é o interesse, fica mais fácil a gente identificar uma potencialidade de negociação. Tem corretor que vai conhecer o imóvel junto com o cliente. Exatamente. Não sabe nem quem está vendendo. Quer tomar na cabeça. A gestão de vendas com exclusividade está lá no artigo 726 do Código Civil, que fala: iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas, se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Aí vem o subjetivo da mão de um juiz, né? Então, o Código Civil está aí para trazer algumas situações para a gente, de respaldo, sim, mas também traz algo bem aberto, que depende de interpretação, que vai depender da visão de quem está julgando. Gestão de exclusividade. Basta eu falar, ser de boca, um contrato de boca? Não. O próprio artigo fala que tem que ser formal. Tem que ser contratual, né? Contrato formal, eu até coloquei lá, 3A. E qual que é o 3B? Não teve exclusividade. Que documento que você vai puxar? Uma autorização de venda é possível? É fácil de conseguir? A maioria das pessoas, às vezes a gente nem... Eu estou colocando aqui, mas às vezes a gente não faz. Por quê? Porque a gente acha difícil, as pessoas não querem assinar. Então, a gente tem que começar a mudar isso. Mas isso é bonito, se o fiscal pudesse chegar e pedir para você, você não entender. Então, mas olha que situação delicada. Como é que você obriga alguém a te dar algo por escrito, assinado? Me perguntaram isso esses dias. Eu falei, como é que... Só matando. Né? Então. Às vezes é verbal. As pessoas normalmente não gostam de assinar. Isso é verdade. Porque já acha que está se comprometendo. Sim, isso. Mas ainda não sendo exclusivo, se alguém tem o CNM, quando você faz a ficha do imóvel, tem todas as informações, ele gera uma informação, você pode mandar ao cliente para ele validar. Com certeza. Então, mas aí vai da vontade subjetiva dele de validar ou não. Aqui eu pus o nome de autorização, mas pode ser essa simples validação. Porque já demonstra um nexo entre você, corretor, e ele. Exato. Exatamente. Esse comentário que o colega falou, você pode fazer da seguinte forma, né? Não precisa talvez nem o CRM, mas fez lá o cadastro no site, copia o link, manda no WhatsApp e escreve para a pessoa: fulano, aqui está o link do seu imóvel, estou autorizado a negociar seu imóvel dessa forma. Você colocou, estou autorizado, a pessoa tal, ok, pronto. Aí, gente, só vai a dica, que já aconteceu comigo. A minha mãe estava vendendo um imóvel e a imobiliária mandou para mim esse pedido de confirmação
Eu confirmei, obviamente, porque estava correto, estava tudo certo, mas, tecnicamente falando, mandou para a pessoa errada. Tem validade? Nenhuma, eu não faço parte da matrícula do imóvel, eu simplesmente sou a filha dela. Então, para a gente tomar cuidado, né, com para quem a gente está mandando assinatura ou pedindo validação. Aqui eu vou passar rapidamente, porque senão a gente não vai conseguir terminar hoje, mas cuidado também com o anúncio, com a divulgação do imóvel, porque você se vincula, propaganda enganosa e tudo mais, e às vezes o proprietário também pode não gostar de algo que você descreveu, então tomar muito cuidado com o que vai anunciar, com o que vai descrever. A apresentação do imóvel. Lembra que a gente falou que ninguém gosta de passar informação, ninguém quer assinar nada. Muitas vezes, quando chega, o Rodrigo me passa alguma situação, eu puxo o slip, eu tenho os mecanismos, né, para fazer busca, e então, às vezes, eu já tenho todas as informações, mando pronto. A pessoa fala, mas de onde você tirou essas informações? Então, quando for fazer a apresentação do imóvel, né, buscar essas informações para que a pessoa não se sinta ofendida e para que você também tenha as informações de quem está buscando o imóvel e de quem está vendendo o imóvel. Exatamente. Hoje em dia está muito complicado. Antigamente era fácil, né? Às vezes a gente conversava, a pessoa, mas de onde se tirou? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Então, peçam o documento para que você possa não ter nenhum tipo de implicação com a lei. Hoje, por exemplo, eu tive um contato telefônico de uma agência bancária, que eu estou fazendo um processo sucessório, e, dentro desse processo sucessório, tinha uma documentação que eu precisava, ela falou, vou te mandar por e-mail. Falei, olha, não recebi o e-mail. Ah, você não recebeu porque, como tem informações sensíveis, o sistema não autorizou te mandar esse e-mail, por conta da lei. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, ficar atento, por isso da gente pedir os documentos, mesmo que a gente tenha as informações em qualquer base. Hã? Conversas no WhatsApp, ficha de visita, tudo que você tiver para se resguardar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, tem todo um resguardo te vinculando àquela visita, documente. Se você tem um CRM, coloque no CRM, se não, coloque dentro da pasta do imóvel. Isso é um respaldo jurídico. Proposta e contrato de compra e venda, também por instrumento formal, redigido com técnica jurídica e de acordo com as particularidades do caso concreto. Já vi várias vezes contratos que não tinham nem o objeto, não tinham validade jurídica, não tinha assinatura de testemunha, não era título executivo. Então, a gente tem que ter alguns cuidados técnicos na elaboração de contrato, não é o copiar, colar. Eu falo para o Rodrigo, às vezes ele fala para mim, não, mas não é só você pegar aquele contrato que foi parecido e replicar? Não. Por quê? Porque tem uma cláusula X que eu não posso colocar aqui, eu tenho que tirar. E eu tenho que criar uma outra, porque tem uma particularidade X, eu vou ter que reestruturar isso, eu desenho no corpo. Né? Então, sabe aquela coisa, costuro no corpo, né? O contrato. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento técnico, a gente consegue atender às necessidades do cliente, de todas as partes envolvidas, porque, diferente do que a Rita, não foi a Rita, foi outra pessoa que falou de um contrato, foi o senhor, né? Contrato com cláusulas leoninas. Quando eu redijo um contrato, eu tenho o cuidado de me colocar na posição de comprador, o cuidado de me colocar na condição de anuente, e eu vou me colocando nas figuras. Se eu fosse a pessoa, eu assinaria. E aí eu vou mostrando para as pessoas, olha, você pode ficar sossegado, porque aqui eu pensei nisso para te resguardar. Aí para o outro, olha, em contrapartida, está resguardando ele daquele lado, mas está resguardando o senhor aqui também. Então, é um contrato que a gente tenta buscar uma harmonia para que todos se sintam resguardados, né? Tudo dentro da lei. Exatamente. É a pergunta que eu faço, às vezes, para anestesista. O senhor vai fazer para minha mãe anestesia o que o senhor faria para a sua mãe? É a mesma coisa. O nosso contrato é a mesma coisa. Escritura pública ou financiamento bancário? A gente já falou um pouquinho disso, né? Acompanhamento técnico relativamente à redação da escritura pública de compra e venda, junto ao tabelião de notas, com posterior registro na matrícula. Assim, é a mesma situação quando tem
a questão do correspondente bancário. A gente vai deixar na mão do correspondente bancário? Não. A gente vai deixar de tirar a certidão porque tem um banco? Não. A gente vai fazer todo o trâmite como se nada disso tivesse implicação jurídica. Por quê? Porque o nosso trabalho é fazer isso por meio daquele contrato inicial, básico, simples, mas que resguarda todas as partes. Então, aqui é a questão do acompanhamento. Você começa, você atua até a metade e você vai até o final. Deu algum tipo de exigência na matrícula do imóvel na hora de refazer o registro da escritura? Você tem que estar ali para resguardar. Só termina, como diz o Rodrigo, quando acaba. Resumindo, pessoal, o que a gente precisa? Ter textos descritivos claros, destacando os diferenciais do nosso imóvel, atentando-se ao português, coisas básicas, mas o que a gente vê no mercado, às vezes, é assustador. Profissionalize fotos e vídeos, primar pela qualidade, porque vai fazer diferença quando você tem uma imagem bacana, um vídeo bem feito. Destacar o seu contato, identificar a qualidade do imóvel a ser cadastrado, que é o nicho de mercado que a gente falou, né, possíveis clientes e contexto geral. Analisar a documentação do imóvel e o valor de venda, pedido pelo proprietário. Conhecer o que está sendo vendido. A descrição, a titularidade do proprietário e possíveis ônus. Documentar o cadastro junto ao proprietário, junto à ficha de autorização de venda e ficha de visita. Instrumentalizar a negociação por meio de contrato válido. Não deixem para o tabelião fazer o seu trabalho. O nosso trabalho é finalizar a nossa compra e venda com o contrato. Se isso vai virar depois uma escritura que vai dar sequência numa matrícula, é o caminhar, mas começa sempre com um contrato. Por quê? Lembre-se, nesse meio tempo, muita coisa pode acontecer. A pessoa vira os olhos para o lado e fala assim, não quero mais. E aí? Sua comissão vai para onde? Para o beleléu. Então, formalizou, às vezes o Benatti brinca comigo, né, Benatti? É hoje, doutora, não é amanhã, é hoje. Né? Sustentabilidade jurídica, para a gente finalizar, o que é isso, gente? É a gente pensar no antes. É a gente já, com a experiência que a gente tem, prever possibilidades. Nos nossos contratos, o que a gente vai fazendo, Rodrigo? A gente vai vivenciando, opa, preciso mexer, pôr uma vírgula aqui nessa cláusula, e eu tenho que mexer e colocar isso aqui. Ou eu tenho que tirar aquilo ali, que aquilo lá não foi legal. Então, a gente vai aprendendo com o dia a dia, trabalhando o preventivo, para que a gente não replica um erro hoje, né, que já aconteceu, para que a gente possa evitar futuros prejuízos, né, no decorrer da nossa trajetória. Então, a sustentabilidade jurídica é o planejamento, uma assessoria preventiva e um direcionamento com olhar técnico. Onde que eu estou errando? Vou continuar errando nisso? Vou continuar buscando esse caminho? Não, vamos buscar os caminhos que trazem uma sustentabilidade jurídica, uma produtividade maior e um resultado financeiro, que é o que a gente busca, além da satisfação, obviamente, né, do sucesso profissional, mas todo mundo, né, nós somos empresários, queremos o lucro. Então, o lucro, para que a gente tenha o lucro, a gente tem que ter toda essa cadeia de produtividade e de planejamento. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, me coloco à disposição caso vocês queiram algum tema mais específico, mais técnico, e aí desejo a vocês um excelente final de ano, com a família, com os amigos, e que vocês voltem bem para o lar de vocês. Um abraço.